O mundo de Westeros está de volta com o Cavaleiro dos Sete Reinos, que estreou neste último domingo, dia 18 de janeiro, na HBO Max. E para quem assistiu à estreia, percebeu que o primeiro episódio passou um pouco mais rápido que o normal. E se vocês querem saber por que isso, não só sobre o episódio de estreia, mas sobre toda a primeira temporada, fiquem comigo neste vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Pérola Nerd. Eu sou o Matheus e já peço que vocês se inscrevam aqui no canal para mais notícias com opinião e muito mais sobre filmes e séries. Para quem está mais antenado com a nova produção da HBO Max ambientada no universo de Game of Thrones, sabe que o Cavaleiro dos Sete Reinos, como um todo, é mais curta que o normal. Tanto nos episódios, que serão apenas 6 na primeira temporada, quanto na duração de cada episódio, que terão por volta de 40 minutos. É praticamente a duração do episódio de televisão aberta nos Estados Unidos. Mas afinal, por que isso se o padrão em Game of Thrones é de 10 episódios e em House of Dragon é de 8 episódios? Bem, a explicação é bem simples na verdade, e até bem coerente. Como a narrativa é um pouco mais simples devido à história acompanhar os 3 contos de Duncan e Egg publicados, a série não vai prolongar uma coisa que foi feita para ser curta. E segundo uma declaração feita ao Collider, o produtor executivo Ira Parker, quando pegou o projeto, pensou que a série teria 10 episódios de 1 hora cada, antes de ler o primeiro conto, já que ele imaginava que elementos de todos os 3 contos seriam combinados numa única temporada mais longa, até descobrir o que a HBO planejava. E esse raciocínio dele até que fazia sentido, porque pelo menos aqui no Brasil, os 3 contos foram reunidos e publicados em um único livro de 400 páginas, com o mesmo nome da série. Pior é isso ser chamado de conto, porque na teoria, cada história deve ter na média 133 páginas. Mas comparado aos trambolhos que são os livros de Game of Thrones, até que faz algum sentido. Agora, um outro problema é que a história do Cavaleiro dos Sete Reinos não está limitada a esses 3 contos. Isso porque George R. R. Martin tem planejado mais 12 contos. Então, na teoria, temos mais uma vez uma história de Game of Thrones sem um final escrito. Porém, em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Ira Parker revelou que o Cavaleiro dos Sete Reinos não corre o risco de ultrapassar a obra original de George R. R. Martin em duração, porque desta vez o autor tem a história desses 12 contos já esboçado. E a equipe já tem uma ideia de para onde os personagens vão e das pessoas que vão entrar e sair da história, além dos principais momentos de Duncan e Egg ao longo de suas vidas. Portanto, a produção, a princípio, não enfrentaria os mesmos problemas que a série principal, Game of Thrones, enfrentou. O ruim disso é que esse detalhe comprometeria os planos de George R. R. Martin quando fosse publicar os contos, assim como já fez com o final dos livros de Game of Thrones. Mas o produtor tem uma solução tanto para não prejudicar o autor, quanto para não precisar roteirizar as possíveis próximas temporadas sem os contos totalmente escritos. Lançar as temporadas sem necessariamente ser em anos consecutivos. A ousadia de Ira Parker é tanta que ele sugeriu longos intervalos entre as temporadas, permitindo que a série abrangesse uma linha do tempo mais ampla, acompanhando Duncan e Egg por muito mais anos. Lembrando que a série já tem 2 temporadas encomendadas, então pode ser que a segunda temporada já seja lançada em algum momento de 2027. Ou seja, esse desejo não deve acontecer agora, pelo menos não já na segunda temporada. Mas e vocês? Acharam que o episódio foi rápido? Acham que é melhor uma série mais curta?
aceitam temporadas lançadas com alguns anos de distância? Deixe a sua opinião junto com o seu like, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que está vendo a série e se inscreva aqui no canal com o sininho ativado para mais conteúdos sobre cultura pop. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!